Olá, vamos dar continuidade às aulas do terceiro ano, ainda com números complexos. Nós vamos ver hoje a forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a ideia de como achar o argumento e na aula anterior a gente viu como achar o módulo. Tá? Então, é interessante que vocês saibam as fórmulas, conheçam as fórmulas e também saibam manipular essas fórmulas. Vamos lá. Se Z é igual a mais BI, com A e B reais, é um número complexo não nulo, sabendo que o argumento, o θ, é igual ao argumento de Z, satisfaz as condições. Então, você já sabe que o seno de θ é igual a B sobre o módulo, eu vou chamar assim, para ficar mais fácil, né? Seno de θ é igual a B sobre o ρ. E o cosseno de θ é igual a sobre o módulo de Z. Também vou chamar assim para ficar mais fácil, não ficar levando o módulo. Cosseno de θ é igual a sobre ρ. Dessa primeira equação aqui, eu tenho que o seno, observe que o seno de θ, deixa eu corrigir aqui, que se eu multiplicar meio pelos extremos, eu tenho que o B é igual ao seno de θ vezes o ρ. Da segunda equação, também fazendo meio pelos extremos, eu tenho que o A é igual ao cosseno de θ vezes o ρ. Tá? Então, essa aqui é a manipulação dessa formulazinha aqui, dessas duas equações aqui, tá? Dessas fórmulas aqui. Fazendo isso, eu vou pegar essa primeira e essa segunda e vou substituir aqui na forma algébrica, Z igual a A mais BI. Porque aqui eu tenho a parte trigonométrica e eu tenho a parte trigonométrica. Então, eu vou substituir o A e o B, que são algébricos, pela parte trigonométrica, seno de θ, ρ, cosseno de θ, ρ. Então, como é que fica o Z? Z é igual a A, que é cosseno de θ, ρ, mais B, que é o seno de θ, ρ, que multiplica aí, Observe que tem o izinho aqui, Organizando, colocando aqui o ρ em evidência, já que ele está multiplicando aqui e aqui, Então, eu tenho assim, Z é igual ao ρ, coloquei ele em evidência. Aí, o que sobra, Cosseno de θ mais seno de θ i. Eu vou colocar i seno de θ, para você não achar que o ângulo é θ i, tá? Aqui eu não coloquei separado, mas aqui fica mais interessante que você coloque dessa maneira, para não confundir. Então, a fórmula trigonométrica ou polar é exatamente isso aqui, O Z, número complexo, é igual ao ρ, que é o módulo, que multiplica cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, essa é a fórmula trigonométrica. Então, se eu quero passar para a forma trigonométrica ou polar, eu tenho que colocar dessa maneira. Vamos lá ver um exemplo de como fazer isso. Mas é bem simples, da onde é que veio. Exemplozinho aqui, O exemplo que eu dei foi Z igual a 4 menos 4 raiz de 3i. Então, vamos começar do zero. Quem é o coeficiente A? É o 4, parte real. Quem é o coeficiente B? Parte imaginária. Menos 4 raiz de 3, que acompanha a unidade imaginária aí. Parte real, parte imaginária. Vocês já aprenderam isso em aulas passadas. Quem é o módulo de Z, que é exatamente o ρ? É a raiz quadrada de 4 ao quadrado, do A ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo aqui, o ρ é igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16, vezes 3, porque só sai da raiz.
4 positivo ao quadrado fica positivo minha resposta. 16 vezes 3, 48. Então, Rho é a raiz quadrada, 16 mais 48, 64. O Rho é igual a raiz quadrada de 64, 8. Então, tá aí o meu módulo do número complexo. Agora, eu vou descobrir o argumento. Lembra como é que descobre o argumento? Não precisa ir lá para o plano de Argand de Gauss, não. Então, o argumento é descoberto através do seno e do cosseno. O seno é igual ao B, né? Ó, B sobre o módulo. Então, é menos 4 raiz de 3 sobre o módulo, que é 8. E o cosseno é descoberto através do A. Quem é o A? É 4 sobre o módulo, que é 8. Simplificando, né? Como eu falei para vocês, simplifiquem o máximo possível. Eu dividi logo por 4. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Aqui também dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Então, a minha simplificação vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ficar 1 sobre 2. Na aula anterior, para quem não viu, eu fiz exatamente esse seno de θ e esse cosseno de θ. Não era esse mesmo número complexo, mas era esse mesmo valor de seno de θ menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de θ igual a 1 meio. Lembra como foi que eu fiz? Eu fiz uma tabela dos possíveis, né? 30, 60 e 45. É claro que tem mais, não só esses. Só que eu fiz a tabela dos principais. E esse aqui, ó, é um dos principais. Quem é que tem o seno de θ igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de θ igual a 1 meio? Positivos. Seria o 60. Então, eu já sei que o correspondente no primeiro quadrante é o 60 graus. Só que eu quero seno negativo e cosseno positivo. Seno negativo, tá aqui, aqui. Cosseno positivo, aqui e aqui. Ou seja, tem que estar no quarto quadrante. Então, eu tenho um correspondente aqui no quarto quadrante. Quem é o correspondente do quarto quadrante? Também eu fiz na aula passada. Se você não viu a aula passada, volta e dá uma olhadinha. Aqui, ó, correspondente no quarto quadrante é o 300 graus. A gente também pode chamar o 60 de π sobre 3, assim como a gente também pode chamar o 300, né, de 5 vezes π sobre 3. Então, você tem aí o argumento. Quem é o argumento? É o 300 graus ou 5π, desculpa, 5π sobre 3 radianos. Aí, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem, tá, o argumento. Agora, a gente vai trabalhar com a forma trigonométrica. A forma trigonométrica que a gente viu ainda há pouco era isso, ó. Rho, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso, com os dados que a gente tem aqui. Então, o que a gente tem de dados? A gente tem que Z é igual ao Rho, que você sabe aqui que é 8, ó, tá aqui, que multiplica cosseno de 300 mais I seno de 300. Isso aqui também pode ser visto através do π radianos, ou então, como você sabe que no sentido horário é positivo e no sentido anti-horário é negativo, desculpa, confundi totalmente. No sentido horário é negativo, no sentido anti-horário é positivo. Isso aqui também pode ser feito assim, ó. Z igual a 8 cosseno
Quem é o correspondente aqui do 60? É o menos 60 aqui, ó. O 300 também pode ser visto como menos 60 graus, quando a gente está trabalhando na circunferência trigonométrica. Então, cosseno de menos 60 graus mais I seno de menos 60 graus. Então, você pode ver dessas duas maneiras aí, ou então através de π radianos, tá? Eu geralmente costumo deixar assim, tá? Mas em alguns livros, alguns autores, geralmente colocam a ideia do sentido horário, que é o sentido negativo da minha circunferência trigonométrica, né? Você aí vai observar o que está sendo dado na questão, o que está sendo pedido, tá? Então, primeiro, encontro os coeficientes A e B, o módulo, o seno, o cosseno, o argumento do número complexo, para depois colocar na forma trigonométrica, tá? Professor, e se eu quisesse voltar da forma trigonométrica? Seria bem fácil, né, gente? Ó, você tem um número aí na forma trigonométrica, por exemplo, esse daí, que já dei aí para vocês, só para a gente confirmar. Então, você tem aí, ó, z igual a 8 cosseno de 300 mais I seno de 300. Então, z igual a 8. Quem é o cosseno de 300? Aí você vai ter que relembrar. Cosseno de 300, né, ó, se você observou aqui anteriormente, ó, o cosseno de 300 é exatamente o cosseno de 60. Ah, é o mesmo cosseno de 60, porque ele é positivo, positivo. Observe aqui, ó, ele é positivo e positivo. Então, ele é o mesmo cosseno de 60, ou seja, é 1 sobre 2. Mas, e quem é o seno de 300? O seno de 300, ó, ele é negativo, positivo. Então, ele é menos o seno de 60. Então, se ele é menos o seno de 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Aí aqui você só faz voltar, ó, aplicando a distributiva. Quem é o z aí, ó? 8 vezes 1 meio, mais I vezes 8, vezes menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a quanto, ó? O z é igual. Aqui, ó, 8 dá para dividir por 2. 8 dá para dividir por 2. Então, vai ficar, ó, 4. Só colocar aqui na cor que eu quero. Vai ficar 8 dividido por 2, 4. Mais I, 8 dividido por 2, 4. Então, vai ficar menos 4 raiz de 3. Cuidado, tá? Coloca um parêntese aqui para saber que está multiplicando e não subtraindo I menos isso. Então, Z é igual a 4 menos 4 raiz de 3I. Como eu tinha lá no início, ó, meu número complexo lá. Então, eu posso ir e voltar da forma algébrica para a forma trigonométrica. Gente, além disso, você tem a adição, você tem a igualdade, você tem as operações todas na forma trigonométrica. Potência, de maneira geral, você tem todas as operações que você tinha para a forma algébrica, você também tem para a forma trigonométrica, tá? E outra coisa, tá? A trigonometria dentro dos números complexos não acaba aí. Vai muito mais além. Além dos números complexos. As aulas que eu estou mostrando para vocês são aulas base dos números complexos. São aulas que são importantes todos conhecerem, ok? Quem estuda números complexos tem que conhecer essa parte, tem que conhecer a base. É claro que tem muito mais além, tá? Então, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também vocês busquem saber um pouco mais além do que foi mostrado aqui para vocês. Até a próxima aula.